Olá, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui hoje mais uma vez, primeiramente agradecendo a Deus por estar vivo e quero agradecer a vocês também pelo apoio que vocês têm me dado, vendo os meus vídeos, dando seu like, seu dislike, fazendo seus comentários. Peço mais uma vez que transmita isso para um amigo, para que faça com que o nosso canal cresça. Peço que vocês se inscrevam no meu canal, tem muito pouca gente inscrita. Quanto mais gente se inscrever, melhor, porque é uma troca de experiência e a gente vai aprendendo junto. Eu quero pedir mais uma vez a vocês que, que lutem para que a gente cada vez mais, né, aprimore o crescimento desse canal, para a gente crescer junto e aprender, viu? Bom, hoje eu vou falar sobre. Tem uma sequência, né, esse é o terceiro vídeo que eu trato do assunto do idoso, né? É um assunto de extrema importância e que a gente precisa de discuti-lo com muita, eu diria, de forma devagar, né? Para que sem pressa, sem correria, para que a gente possa aprender, para que a gente possa compreender, para que a gente possa exigir os direitos das pessoas idosas. Inclusive, eu sou um idoso, já me coloco na condição de idoso, então é uma advocacia em causa própria. Mas eu quero que vocês, né, que vocês aprendam e eu aprendo também, eu vou aprender com vocês. Como sabemos, né, a partir da Constituição de 88, o Constituinte resolveu incorporar ao nosso ordenamento jurídico vários direitos, né? Especialmente os direitos sociais, né? Está lá no artigo 6º, e os direitos funcionais, os direitos fundamentais, né? Que consta no artigo 5º e vários artigos da nossa Constituição, tá certo? E a previsão, né, sobre esse direito do idoso, ela vem no artigo 230, né, como um princípio, né, dizendo que a família, né, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, né, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade, o bem-estar, garantindo o direito à vida, etc, etc. Está no artigo 230 da Carta Magna de 1988. Carta Magna também é o nome que a gente dá à Constituição. Tá? Na mesma linha, vem previsto no artigo 3º também da Constituição, lá o inciso 4, quarto, né, da nossa Carta, que prevê que cabe ao Estado, né, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quer dizer, a gente tem lá no artigo 3º, né, que a gente criar uma sociedade justa, livre, né, solidária, princípio da solidariedade, mas também que a gente crie uma sociedade sem preconceito de origem, não importa de onde a pessoa vem, de que, né, o importa não nem distinguir não distinguir raça, se é preto, se é branco, se é mameluco, não importa. O sexo, não importa o sexo da pessoa, a cor, a idade, né? A gente tem que tratar as pessoas com igualdade, com isonomia, com uma essência, né? A vida é muito importante, qualquer vida, né? Qualquer vida ela é importante para nós. A gente tem que ter essa concepção e é um exercício, né? É uma obrigação nossa, né? Acontece que, como essas previsões vêm na Constituição de 88, que foi uma Constituição bastante democrática, né, que constituiu no Brasil o chamado Estado Democrático de Direito, querendo dizer, entre outras coisas, que o governante, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, eles precisam de seguir a Constituição, né? Não é o presidente da República quem manda é a Constituição. Não é o deputado quem manda é a Constituição. Não é o juiz quem manda é a Constituição. Isso é muito importante. Então, essa Constituição de 88 ela teve esse privilégio, vamos dizer assim, a sociedade brasileira, né? O Constituinte teve essa preocupação dessa instituição, né? Desse Estado democrático de direito. Aí, em seguida, em 1994, já tentando regulamentar o artigo 230, o artigo 3º da Constituição,
é promulgada a Lei 8.842, né? Ela é do dia 4 de janeiro daquele ano, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso. Cada um na sua competência, nós vamos falando de cada uma dessas instituições, tá certo? A Política Nacional do Idoso, ela tem como objetivo, né, assegurar os direitos sociais do idoso, né, criando condições para promover a sua autonomia, integração e participação de forma efetiva na sociedade. Isso, em linhas gerais, em outras palavras, quer dizer o seguinte: a gente precisa de trazer o idoso, né, para viver conosco, não é isolá-lo, né, botar no fundo da casa, na cozinha, e que o visitante não veja que ele existe. Não, o idoso ele tem que estar participando, ele tem que ser a pessoa principal da nossa casa, ele é a atenção, né, porque o idoso, se ele fala errado, se ele é de uma origem mais pobre, não teve cultura, mas gerou o filho advogado, gerou o filho médico, a filha professora, não é para aquela família se envergonhar porque ele fala errado. Eu uso essas palavras bem corriqueiras, bem familiar, porque geralmente a gente tem assim, quase vergonha do idoso, né? Não deixa que o idoso fale, chama atenção, né? Mas não, o idoso tem o direito de falar, tem o direito de viver de forma nobre, né? Eu acho que o idoso precisa de uma nobreza, né? O mundo oriental, né? Eles têm esse respeito. O japonês, por exemplo, ele respeita o idoso, porque ali está a fonte da sabedoria, tá certo? Mas nós vamos falar ainda isso em outra oportunidade. A política é, portanto, uma obrigação da sociedade, né, respeitar a liberdade, que eu acabei de falar, a autonomia da pessoa idosa e não praticar qualquer tipo de isolamento, né? Isso é dessa pessoa. O idoso não precisa ser isolado, o idoso tem que estar na praça pública, tem que estar na rua, tem que ter diversão, tem que fazer curso, né? Inclusive, nós vamos falar de recursos que o Ministério da Educação tem que disponibilizar, adaptar currículo para que o idoso tenha acesso a esse tipo de informação. Porque uma pessoa com idade não pode fazer faculdade. Claro que pode. Mas ela não importa se ela vai exercer ou não, ela quer se formar em médico, quer se formar em enfermeiro, enfermeira, né? Deixa a pessoa estudar. É importante que ela tenha essa capacidade, enquanto ela tiver capacidade de aprender, e todo mundo tem capacidade de aprender. Então é muito importante isso, né? O idoso precisa e tem direito de participar de forma ativa, né, de todo o processo social. Ele não pode ser, ele tem que participar de festas, ele tem que participar de política, ele tem que participar de reunião de associações, ele tem que participar, enfim, tem depois nós vamos compreender a importância dos CRAs, né, dos conselhos municipais de idoso, qual é a função, qual a programação, o que eles estão fazendo, porque existe toda uma política voltada para esse tipo de vida, para esse tipo de gente, tá certo? Muitos anos depois, né, o Estado, né, criou a Política Nacional do Idoso, né, e depois, em 2003, né, a Política Nacional do Idoso é de 94, né, 94. E em 2003 ele cria o Estatuto do Idoso, né, que é um conjunto, né, de lei, é uma lei, né, com um conjunto de direitos. É uma lei bastante extensa, com 118 artigos, é uma lei longa, eu diria, muito grande, tem uma leitura complexa, não é fácil interpretar, porque é cheia de princípios, né, mas nós vamos, com o passar do tempo, nos próximos vídeos, nós vamos entrar já diretamente no assunto, né? O que eu queria era dar essa noção geral para a gente não ficar perdido lá quando eu estiver falando especificamente do direito do idoso, não ficarmos perdidos. Então eu preciso fazer esse histórico, né, para levar ao conhecimento de vocês como é que se projetou, né, essa política, né, de proteção do idoso. Ela é consequência de muitas
lutas, muitas reivindicações, né, necessidade, e os estudos, né, científicos, né, a geriatria, né, a gerontologia, tudo são institutos que foram se preocupando, fazendo estudos e que estão sendo de forma bem, eu diria, vagarosamente aplicadas e tornando benefício, tornando, facilitando a vida da gente, né? Vida nossa, porque eu me incluo, né? Ele tem aqui, garante ao idoso o direito, né, de todos essa lei, né, o Estatuto do Idoso, ela garante todos os direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais estão no artigo 5º, né, da Constituição. Ele é um artigo longo, né, ele tem muitos incisos, né, alíneas e tal, mas eu vou ler só o capítulo 5 para você ter uma ideia, né, de como é importante a gente entender dos direitos e deveres, né, dos direitos e garantias fundamentais, né, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos lá, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né, nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quer dizer, tudo que a gente tenha que fazer, aquilo que não está na lei dizendo que é proibido, a gente pode fazer. Já o Estado, não, o Estado só pode fazer o que está na lei. Então, o artigo 5º, nós vamos no passado do tempo, nós vamos, né? Eu vou aproveitar para ler o artigo 6º. O artigo 6º também é interessante, porque são os direitos sociais, né? E ele nos garante, artigo 6º, né? São os direitos sociais, né? São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, faz aqui, por exemplo, a previdência social, né, que é muito para o idoso, a aposentadoria, mas ela também, né, não só para o idoso, porque tem o acidente de trabalho, né, tem o auxílio, salário família, enfim, que também ajuda a maternidade, que também ajuda ao jovem e à criança. Quer dizer, são dois extremos, né? O Estado protege a criança através do Estatuto da Criança e do Adolescente e protege o idoso através do Código do Idoso, né? E claro que as outras pessoas também estão protegidas pelo próprio artigo 5º, quando diz que garante a vida. Acho que não há melhor do que isso, né? Que o Estado garante a nossa vida, né? Ele tem como meios, né, de proteger a nossa vida através, né, aplicando as penas, por exemplo, no artigo do Código Penal, né? Se a pessoa agride a nossa vida, vem o Estado com o poder de punir e aplica o Código Penal, artigo 121 e seguintes, né, que trata dos crimes, né? No próximo vídeo, né, eu vou continuar falando, né, a respeito do tema, só que de uma forma mais detalhada sobre especificamente cada direito, cada inciso, cada artigo da lei, né? Eu vou fazer um trabalho bem devagar, né, porque o meu objetivo não é fazer um trabalho para quem já conhece direito, né? Não estou com isso dizendo, menosprezando as pessoas que já sabem. Não, minha preocupação é falar de uma maneira clara para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de uma Constituição, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar o que são princípios. A minha preocupação é levar conhecimento às pessoas que estão com vontade de aprender, né? Porque eu não vou falar uma linguagem jurídica, eu não quero aqui, não estou numa tribuna defendendo uma causa perante um juiz, perante o Ministério Público. Eu estou
numa tribuna, mas me dirigindo a palavra às pessoas leigas, às pessoas que não tiveram acesso à educação, não porque elas não tinham vontade de estudar, porque o Estado não dava condições dela aprender. O Estado não oferecia uma escola, não oferece, né, uma escola de boa qualidade até hoje. E muita gente, né, faz até uma sexta, oitava série e tranca, e quando faz, né, faz só o antigo primário, né, e esquece nunca mais ler uma Constituição. Aliás, nem na escola devia se ter na escola aula de Constituição, né? É fundamental que o aluno, a criança, já tivesse um conhecimento sobre a Constituição, porque é lá que é na Constituição que estão os nossos direitos, os nossos deveres, né? Principalmente no artigo 5º. Eu não vou falar muito dele porque levaria outros 15 minutos, mas no decorrer do curso, eu espero, não sei se eu chamo de curso, se chamo de palestra, o do que eu chamo. O importante é que eu quero que vocês aprendam, levar ao conhecimento, e aquele que já sabe, me perdoe, é um acrescento, tudo se acrescenta, né? Nada se perde, tudo se cria, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Já disse o sábio. Então aqui a gente está trocando ideia, é uma questão que nós vamos ao longo do tempo, né? Esse tema que, confesso a você, me fizeram um pedido e eu me assustei, né, com a quantidade de informações que eu preciso aprender, né? E eu estou aprendendo com vocês. Quando eu me proponho a fazer esse vídeo, é porque eu me preparo, né, e faço uma leitura, faço pesquisa e vou, né, me aprimorando para ensinar a vocês, tá certo, gente? Olha, mais uma vez eu quero aqui agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de eu me expressar através desses vídeos, levando um pouco de conhecimento e adquirindo também, tá certo? Que a resposta de vocês é um aprendizado, além de ser preencher o meu ego, né? Ela me faz aprender. E quando me criticam, eu também acho muito bom. Ainda hoje mesmo me chamaram a atenção e eu achei maravilhoso, porque eu estava falando uma linguagem muito simples, né? Aí eu já estou me tornando mais difícil, mas eu quero deixar claro, né, que a minha preocupação não é falar para advogado, não é falar para juiz, não, é falar para quem não conhece. Eu sou aquela pessoa que eu quero, se pudesse, eu voltaria à Grécia, onde as aulas eram no meio da rua, era na praça, era na ágora, né, que era o local onde as pessoas se reuniam para decidir. Eu acho que a escola tem que ser aberta para todo mundo. Eu, se pudesse, eu tinha uma sala de aula em qualquer rua, a gente formava uma sala de aula. Eu sou apaixonado pela educação e é assim que eu vivo, é assim que eu sonho. Se há um sonho, eu sou um sonhador, eu sonho com a educação de todo mundo. Todo mundo tem capacidade de aprender e todo mundo tem direito a ter uma boa escola. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.